Então, agora vamos analisar umas questões da Fundatec, questões atualizadas que caíram nos últimos concursos que a banca realizou. Observe aqui. Questão 11. Assinale a alternativa que completa as lacunas tracejadas das linhas 1, 13 e 19, correta e respectivamente. Aqui vocês vão substituir pelas conjunções. É uma atividade fácil dentro da linha de conjunções das questões da Fundatec. Por quê? Vocês só apenas vão ter que fazer a substituição. Percebam na frase número 1, que é uma frase retirada de um texto, né, fornecido pela banca. Ainda não exista um consenso sobre a existência ou não da dependência. Observe que aqui está dando uma ideia que, mesmo não existindo alguma coisa, a contrariedade dessa coisa, mesmo assim, vai acontecer algo sobre a dependência. Então, nesse caso, existe uma concessão quando isso acontece. Então, ali o ainda já marcou isso. E aí, nós vamos lá, olha na sua tabela, né? Memorize a sua tabela. Lembra as concessivas quais eram? Embora, conquanto, ainda que. No caso aqui, vocês têm que saber a concessiva e aplicá-la ali. Então, a B vocês já eliminariam, porque conquanto é uma explicativa. Olhando na tabela, a gente percebe. Então, aqui, embora ainda não exista, cabe perfeito. Ainda que, ainda não dá para completar ali, porque tem um ainda que é concessiva, mas nesse caso não entraria. Conquanto ainda não exista, conquanto também poderia, embora não seja muito usual, a gente não usa muito conquanto, mas caberia ali dentro dessa oração. Mas então a gente ficaria com A e B. Já perceberam? Eliminaram 3. Agora nós vamos para 13. Tentar se sentir melhor. Isso ocorre porque, nesse caso, é um porque as pessoas podem estar enfrentando. Aí continua a frase. É uma explicação. Isso ocorre por algum motivo. Então, quando porquê explicativo, sempre junto e sem acento. Estuda o porquê. Analisa os 4 usos do porquê. Aí que nesse caso é um porquê, dá uma ideia de resposta, tá explicando alguma coisa, respondendo para alguém. Isso ocorre porquê junto e sem acento. Então ali nós temos o porquê junto e sem acento. Alternativa A, já estaria eliminada a B. E aí um contudo, que dá uma ideia do que? Contrariedade. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo. Lembra daquela classificação da oposição? Aqui vocês vão colocar oposição, contudo ali, mas vocês já têm essa resposta porque só sobrou a A para a gente responder. Então, essa aqui foi uma questão da Fundatec que vocês responderiam, que pode cair assim para vocês substituírem. Vamos ver as próximas. Observe agora essa questão aqui, número 6 da mesma prova. Para não haver distorção no sentido original da frase, a roubada é do outro, portanto, não está grudada nos nossos narizinhos. Retirada do texto, a conjunção sublinhada deve ser substituída por. Observe, em conjunção sublinhada, no caso ali em negrito, portanto. Que conjunção? Que é? Lembram? Vamos lá naquela tabela, relembrar a tabela. Portanto, conclusivo. Então, quais dessas conjunções são conclusivas? Contudo, não. Contudo é oposição. Nós já vimos. Conquanto, explicação. À medida que, proporção. Logo, portanto, mesmo significado. Conclusão. E enquanto tempo. Então, não é. Qual a resposta certa? A C, logo. Então, vocês colocariam sempre, gente, que eu falei para vocês, ligados na tabela. Essa tabela que vai responder para vocês. Aqui nós vamos ver outra questão que se refere à conjunção. Assinale a alternativa que indica corretamente a ideia expressa pela palavra ser, na linha 36. Já vimos que ser indica condição, no caso, quando ele é uma conjunção. Mas ele também pode ter outras classificações que nós vamos estudar. Agora, o que vocês precisam saber se ele é uma condição ou não. Aí vocês vão eliminar se é ou não, porque o nosso estudo agora é sobre esse assunto. Linha 36, promoverá o senso de pertencimento. Um ser humano só produz 100% quando se sente pertencente. Observem, se sente.
Aqui dá uma ideia de condição? Não, não dá uma ideia de condição, né, gente? O ser humano se sente, ele se sente e deu. Não existe uma condição para ele se sentir. Então a gente elimina a primeira, que seria a conjunção dessa classificação. Aí também não é uma causa, né? Porque se for um ser, só é, ele não seria uma causa. Indeterminação do sujeito nós vamos estudar. Reciprocidade é quando o ser, a pessoa faz alguma coisa a outro. Beijaram-se, por exemplo. Se abraçaram, que seria fez a si. Se a pessoa fez a si mesmo. Resposta certa B. Vamos estudar mais adiante o C.